Deixa eu mostrar uma coisa para você importante. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler na linguagem de hoje. É uma leitura um pouquinho longa, mas eu gostaria de mostrar isso aqui para você. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Fala sobre os dons do Espírito. E se você olhar comigo aqui agora, você vai ver que são coisas magníficas. São coisas extraordinárias. Eu vou ler, como eu falei para você, na linguagem de hoje. E está escrito da seguinte maneira: meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, ele estava falando de pessoas que viviam segundo o mundo, né? Era uma linguagem utilizada na época, pagão, né? Eu lembro dessa linguagem pagão, quando eu era pequeno, para as pessoas que não tinham sido batizadas, né? Ah, ele é pagão, não foi batizado. Não é isso? Mas, na verdade, essa palavra pagão, nessa época, na época que o apóstolo Paulo vivia, era uma palavra utilizada para as pessoas que não andavam segundo a palavra de Deus. Era utilizada para as pessoas que andavam segundo o mundo. Você compreende, sim ou não? Que viviam segundo os preceitos do mundo, adorando ídolos e outras coisas mais. Então, vamos lá. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração de ídolos, os quais não têm vida. Cuidado, hein? Cuidado com esse negócio, você que ainda tem o hábito de adorar a um ídolo. Eu me lembrei de uma história que o pastor Jaime de Amorim me contou uma vez. Ele era pastor, acho que em Pilares, se eu não me engano. E tinha uma senhora, pensa numa pessoa de coração aberto para ajudar a obra de Deus. Pensa numa pessoa dedicada para cuidar na igreja. Pensa aquela pessoa dedicada para estar o tempo todo na igreja, nas reuniões. Só que é uma pessoa que ela nunca se batizava nas águas. E é aquele negócio, uma certa ocasião, o pastor deu uma palavra para ela. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. Irmão, é necessário o batismo nas águas. A pessoa que não é batizada nas águas, vou falar a verdade para você nem começou a caminhada. Você levantou para começar a andar, mas você nem começou a andar ainda. E é preciso o batismo nas águas, é muito importante. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. Então ela foi conversar, ela foi explicar. Ela era uma mulher que tinha ficado viúva e tinha recebido uma quantia do marido que morreu muito grande. E vivia uma vida tranquila, sossegada com a fortuna que ela recebeu. Mas ele deu para ela uma imagem. Era uma imagem da Aparecida, Maria Aparecida. E era uma imagem cravejada de pedras preciosas. E o engraçado é que ela chegava em casa, olhava para a imagem, né, porque era uma imagem muito bonita, né, devido a ser muito bem trabalhada, com pedras preciosas. E ela falava: eu não sei por que o pastor Jaime não gosta de você. Não é que nós, pregadores, temos alguma coisa contra Maria, pelo contrário. Irmãos, nós louvamos a Deus por ter tido uma mulher como Maria aqui na terra. Uma mulher que andava de maneira tão correta aos olhos de Deus, uma mulher que se dedicava tanto à palavra de Deus, que tinha um coração inclinado para fazer tanto a vontade de Deus. Nós louvamos a Deus por ter tido uma mulher como essa. Só que é uma mulher que era virgem até o momento que ela se casou. Na verdade, ela foi gerada pelo Espírito Santo a pessoa do Senhor Jesus nela. José se casou com ela. Enquanto ela esteve grávida, José não teve nenhum contato físico com ela. Depois que a criança nasceu, ela teve outros filhos. E os outros filhos que ela teve foi da maneira natural que você e eu conhecemos. Não tem como uma mulher ter 4, 5 filhos sendo virgem. Não tem como. Então não existe a Virgem Maria. Existia uma mulher chamada Maria que era virgem. Você compreende, sim ou não? Então nós louvamos a Deus por ter tido uma mulher dessa maneira. Uma mulher que Deus olhou e falou: essa pode ser a mulher que vai gerar o meu filho, o Salvador. Você compreende, sim ou não? Você está compreendendo? O Messias, você compreende? Então nós louvamos a Deus por pessoas que vivem de maneira que Deus pode usar para socorrer, para libertar e ajudar outras pessoas. Agora nós não idolatramos. Essa que é a questão. Por quê, pastor? Porque só há um Deus. Ele disse: a minha glória a outro eu não darei. A outro não darei. Então nós não podemos viver de idolatria.
Agora, o que é idolatria, pastor? Tudo aquilo que eu coloco acima de Deus. Tudo aquilo que se torna mais importante para mim do que Deus é idolatria. Você compreende? No caso dela, era aquela imagem. Aí ela teve o entendimento, né? Abriu mão daquela imagem, se batizou e, glória a Deus, começou a andar segundo a vontade de Deus. Porque o Senhor Deus, Ele abomina a idolatria. Ele condena a idolatria. Eu repito, nós não temos nada contra Maria, pelo contrário. O que nós temos contra é a idolatria. O Senhor Deus, Ele abomina a idolatria. Cuidado, é coisa muito séria que eu estou falando. E tem gente que, apesar de estar frequentando a casa de Deus, ainda detém esse costume de idolatria. Não, pastor, é só uma coisinha que eu tenho lá. O Senhor Deus, Ele condena. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Cuidado, às vezes você não teve entendimento ainda, é coisa séria. Não quero, por favor, você que está me vendo em casa, não quero mexer com a religião de ninguém, só estou ensinando a verdade da palavra de Deus, compreende? Então vamos lá, 3, por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. 4, existem tipos diferentes de dons espirituais, preste atenção nisso, existem diferentes tipos de dons espirituais, mas é um só o mesmo Espírito quem dá esses dons. O Espírito Santo é um, mas existem vários tipos de dom, é Ele que dá. Os dons do Espírito Santo, somente Ele que dá. Somente Ele, pastor, somente Ele que dá. 5, existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Não fica nesse negócio de ficar apontando às pessoas a maneira que elas servem a Deus. Eu me lembro uma vez que eu não sei por que razão, por isso que eu estou falando aqui. Por quê, pastor? Irmão, se você conversasse comigo, qual é o principal veículo que o senhor gosta, pastor? De andar? Avião. Segundo, qual é, pastor? O meu carro. Terceiro, qual é, pastor? De bicicleta. Quarto, pastor, ônibus. Por quê? Odeio ônibus. Eu não gosto de andar de ônibus. Só de chegar perto de ônibus me dá repulso, eu não gosto. Eu prefiro ir a pé, prefiro ir de bicicleta, prefiro ir de qualquer coisa, mas andar de ônibus eu não gosto. Mas não sei porque carregaste d'água aquele dia, eu peguei um ônibus, desci no terminal Tietê e peguei o metrô. Eram quase meia-noite. Era o último metrô da noite. Então, dentro do vagão estava eu, uma pessoa, duas pessoas, eu e 3 pessoas. 2 sentadas e um rapaz em pé, né? E eu estava sentado também, um rapaz em pé. E de repente ele começa: se você não abrir o coração, você vai para o inferno. Eu falei, nossa. Falei, está amarrado. Aí Deus falou isso aqui para mim. Tive que calar a boca na hora. Preste atenção. 5. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Tem pessoas que só vão se converter assim. Você compreendeu, sim ou não? Então, não fica criticando. Cada um tem a sua maneira de servir a Deus, mas todas as pessoas que servem a Deus vão servir segundo a palavra. Por quê, pastor? Porque não tem como servir a Deus se não for segundo a palavra. E o triste é que tem muitas pessoas que acreditam que estão servindo a Deus, mas não estão. Por quê, pastor? Porque não estão vivendo, não estão andando segundo a palavra. A Bíblia chega a dizer que tem pessoas que, pela sua maneira de viver, elas se tornam inimigas da verdade. Elas se tornam inimigas do Evangelho. Por quê? Porque a maneira de viver delas faz com que elas se tornem inimigas de Deus. Olha que coisa séria. E elas acreditam que estão servindo a Deus, mas não estão. Você compreende? Então, por mais que há várias maneiras de servir em um único Deus, a única maneira de servir dentro dessas várias é segundo a palavra. Não tem outro jeito de servir se não for segundo a palavra. Você compreende ou não? 6. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas
é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Deixa eu explicar aqui mais uma coisa. No Espírito Santo não mora em mim, se não houver uma prova dele que ele mora em mim. Para cada pessoa que ele mora dentro dela, ele prova que ele mora dentro dela. De que maneira, pastor? Por meio de um dom. Ó, presta atenção. Para o bem de todos, vírgula, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Se o Espírito Santo está dentro de mim, ele prova que ele está. Repito, como, pastor? Por meio de um dom. Quer ver? Vamos lá. Estamos no 7. Vamos para o 8. Para uma pessoa, o Espírito dá mensagem de sabedoria, é um dom. A mensagem ou palavra da sabedoria. Mensagem de sabedoria. Para outra, o mesmo Espírito dá mensagem do conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé. Mas isso aqui é um dom. Ué, pastor, não entendo. Eu não ia explicar os dons, mas pelo menos esse aqui eu vou explicar. Outro dia eu volto nessa mensagem para explicar os dons, cada um deles. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui, não vou chegar onde eu quero te mostrar. No caso aqui, é o dom da fé. O dom da fé ele não é utilizado em benefício próprio. A fé vem por ouvir a palavra. É uma forma diferente. Essa é utilizada em benefício próprio. Eu ouço a palavra de maneira que eu tenho aquela convicção, aquela certeza, ou seja, eu tenho a fé e o milagre, as maravilhas se manifestam na minha vida. O dom da fé é um dom onde eu utilizo em favor da pessoa. Lembra de Pedro? Quando ele olhou aquele homem que estava sentado à porta do templo, 40 anos, pelo poder do nome de Jesus, pela confiança, um dom da fé, ele levantou o homem. Não foi o homem que levantou, ele levantou o homem. Então, o dom da fé é para ser usado em prol de outra pessoa. É um dom, porque todos os dons que são dados, são dons que o Espírito Santo dá em benefício da igreja. O objetivo é fazer com que a igreja cresça, o corpo de Cristo cresça. Você compreende, sim ou não? Então, não é em benefício próprio. Amém? Só isso que eu vou explicar, como eu falei, senão nós vamos perder o tempo e não vou chegar onde eu quero mostrar para você. 9. Para uma pessoa, o Espírito dá a fé, e para outra dá o poder de curar, em benefício de outras pessoas. Mas eu posso também orar por mim para ser curado. Mas normalmente é para beneficiar outra pessoa. Tanto que teve situações que eu já orei, a pessoa foi curada e eu continuei doente. É brincadeira? Irmão, não sei, eu me lembrei agora. É uma situação que eu fui, coçou o ouvido e eu apertei. Quando eu apertei, escutei, tá. Falei, tá amarrado. Irmão, aquilo infeccionou. Aquilo ficou numa situação que eu não conseguia ouvir minha própria voz. Não dava nem para mim fazer reunião, porque eu não conseguia ouvir minha própria voz. Mas mesmo assim eu fazia reunião. E eu me lembro que eu orei, mas várias pessoas foram curadas de problemas no ouvido e tal, e eu continuei com o ouvido infeccionado, tomando antibiótico. Então, não é que se eu orar por mim eu não vou ser curado. Não é. Mas esses dons são em benefício da igreja. Você compreende, sim ou não? Paramos onde? 9, né? Para uma pessoa o Espírito dá fé, e para outros o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. Curar e fazer milagre não é a mesma coisa, pastor? Não. Mas curar não é milagre, pastor? Nós chamamos de milagre. Mas aqui está falando, quando fala essa palavra milagre, na verdade, da maravilha. Qual a diferença de milagre e maravilha, pastor? Você está com câncer, eu oro, é um milagre. Maravilha, pastor, você não tem osso no braço. Teu braço é murcho, é mole. Eu oro, cresce osso, cresce nervo, cresce tudo, maravilha. Deu para entender a diferença, não? Se eu for ficar explicando, aí não vou chegar, porque vai ficar muito longa a coisa. Mas vamos lá. 10. Uma pessoa recebe o espírito de fazer milagre. A outra recebe de anunciar a mensagem de Deus.
E ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Por quê, pastor? Porque tem dom que não vem dele. Tem dom que não vem dele, tem dom que vem do diabo. Dom que vem do diabo, pastor, sim. Lembra daquela mulher que Paulo passava, ela falava, esses homens anunciam o caminho da salvação. Aquela mulher não estava mentindo, ela estava adivinhando. Ela estava adivinhando. Adivinhação é um dom que vem do diabo. Então tem dons que vêm de Satanás, não vem de Deus. Então, quem tem o Espírito Santo, ele consegue, se tiver esse dom, consegue diferenciar quando aquele dom vem do Espírito Santo ou quando não vem do Espírito Santo, quando vem do diabo. Eu me lembro que eu fui pastor numa cidade do interior chamada Catanduva, e eu me lembro que eu estava orando para as pessoas serem batizadas do Espírito Santo. E muitas pessoas foram batizadas do Espírito Santo, de repente uma mulher começou a falar em línguas, tal, a coisa mais linda. Eu falei, isso é demônio. Por quê, pastor? Porque existe um demônio que se intitula Caboclo do Lírio, e ele fala como se tivesse o Espírito Santo falando. E eu cheguei perto, coloquei a mão, por quê? Consegui diferenciar, é um dom, que aquilo ali não era e não vinha do Espírito Santo. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Então vai. 11, né? 10 ainda. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres. Outros recebem dom de anunciar a mensagem de Deus. E ainda outras pessoas recebem capacidade para saber a diferença entre dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas. E para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só o mesmo Espírito. Quem fala tudo isso, ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Você viu o que aqui está escrito? Ele dá um dom diferente a cada pessoa, conforme ele quer. Mas, se nós continuarmos lendo, você vai ver que você pode ter mais de um dom. Se você buscar. A Bíblia fala que buscar os dons com perfeição. Mas eu quis ler todos os dons aqui para você ver que coisas maravilhosas que são. Mas aí, no final, 31. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Quer dizer, você pode ter mais que um. Se esforce para ter os melhores dons. Mas o que eu quero que você veja é isso aqui, ó. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor do que todos. Ele está falando, eu vou mostrar para vocês agora algo que é melhor do que todos os dons. E é isso que as pessoas às vezes elas não entendem. A Bíblia tem que ser lida em sequência. Sabe por que a maioria das pessoas elas não conseguem entender a Bíblia? Porque um dia ela lê um versículo, outro dia ela lê um capítulo, outro dia ela lê um isso, ela não lê um aquilo. E a pessoa nunca vai compreender que o capítulo 13 de 1ª Carta aos Coríntios é segmento do capítulo 12. Por quê, pastor? Porque está falando do caminho que é melhor do que todos aqueles dons maravilhosos que eu te mostrei. E qual é esse caminho, pastor? O amor. Olha só, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra, até nos céus, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como um som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter os dons de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Ele está mostrando um caminho maior do que os dons, é o amor. Por que eu estou falando isso com você? A Bíblia diz que não existe maior amor do que esse, dar a sua vida pelo seu semelhante. Aí eu paro para olhar o apóstolo Paulo. O senhor fala muito do apóstolo Paulo, né, pastor? Porque ele é um homem que ele compreendeu coisas que nós temos que compreender. Irmãos, deixa eu te falar para você. O povo escolhido de Deus são os judeus. São os judeus. Foi o povo escolhido de Deus. O Messias veio. Os judeus não aceitaram. Lembra? Eles veio aos seus, mas os seus eles não aceitaram. Você compreende, sim ou não? Poucos foram os judeus que aceitaram Jesus Cristo como Messias. Poucos foram. Então, o que acontece? A recusa dos judeus
em receber o Messias, abriu um precedente. Qual é, pastor? Permitiu os não-judeus receberem também a salvação, por meio da pessoa do Senhor Jesus. Você compreendeu? Então hoje, prestem atenção, hoje, não existe branco, não existe negro, não existe oriental, não existe judeu, não existe palestino, porque todo mundo pertence a Deus, independente de onde veio. Todos são de Deus. Todos pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Por quê, pastor? Porque independente da raça, independente da nacionalidade, independente do país, todos, por meio de Cristo, têm o direito da salvação. Por meio de Cristo, têm o direito da salvação. Não adianta, hein? Se eu não andar segundo Cristo, Ele é o caminho. Se eu não andar segundo Cristo a palavra, eu não vou ter a salvação eterna. Você compreende o que eu estou falando ou não? Então, todos têm o direito à salvação. Mas a Bíblia diz que ainda há um grupo de judeus que vai ser salvo. Como ainda há um grupo de gentios, ou seja, não judeus, que vai ser salvo. E o apóstolo Paulo, ele vem e fala o seguinte, para você entender que eu estou falando sobre amor. Ele fala que, se fosse possível, para que os judeus fossem salvos, os patrícios, porque Paulo também era judeu, para que os judeus fossem salvos, ele abria mão da salvação eterna, para que eles fossem salvos. Ele falou, eu iria para o inferno em troca da salvação deles. Mas não tem jeito. Cada um vai dar conta de si mesmo. A salvação individual. Não tem jeito. Você compreendeu, sim ou não? Eu estava até conversando ontem com o pastor Jaime. O Josué, ele falou algo que bate forte no meu coração. Ele falou, ó, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Irmãos, você está na igreja há tantos anos, a tua casa serve ao Senhor? E o triste, que apesar de tantos anos, talvez nem você serve ao Senhor. Você vem à igreja, você ouve a palavra, você dá o seu dízimo, você dá a sua oferta, perna para quem te quer, né? Vive praticamente como o mundo vive, não prega o evangelho para ninguém, não ora para ninguém, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém. Você não serve ao Senhor. Há várias maneiras de servir ao Senhor, pastor, eu sei. Por meio de jejuns e orações, por exemplo, é uma maneira de servir ao Senhor. Ajudar uma pessoa necessitada, fisicamente falando, nas necessidades diárias dela, eu estou falando de arroz, feijão, estou falando da necessidade diária, roupa, das necessidades diárias dela, é uma maneira de servir ao Senhor, porque talvez aquela pessoa clamou e você é a resposta da oração. É uma maneira de servir ao Senhor. Você está compreendendo? Mas eu tenho que pregar também a palavra para essa pessoa. Eu tenho que falar do amor de Deus para essa pessoa também. Você está entendendo? Olha lá, Josué 24:15. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir aos deuses que os seus antepassados andaram na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra a quem vocês estão morando. Agora, porém, eu e a minha família serviremos a Deus. Não era só ele que ia servir. Era ele e a família dele. Era ele e a família dele. Eu fico vendo, às vezes, até pai e mãe impedindo os filhos de servirem a Deus. Mãe, posso fazer um jejum? Não. Você está impedindo teu filho de servir a Deus. Mas, pastor, mais do que? Porque você acha que vai ser difícil para ela? Você acha que a vida lá fora vai ser fácil? Larga a mão de ser tola. Eu tenho que incentivar. É lógico que tem uma coisa que nós temos que carregar dentro de nós, que é a prudência. O Espírito Santo, por exemplo, não é um espírito de covardia, mas é um espírito de prudência. Mas eu tenho que incentivar o meu filho a servir ao Senhor. E vou falar mais. Se tiver uma situação que meu filho, não vou na igreja, você vai. Não quero, mas não interessa se você quer, você vai.
Que isso, pastor? É assim que funciona mesmo. Criança não tem vontade. A vontade da criança é do pai e da mãe. Quando eles crescerem, eles decidem a vida deles. Mas até então não tem vontade, não. Irmão, nós temos que despertar. Eu e a minha casa, nós temos que servir o Senhor. Porque senão, sabe o que vai acabar acontecendo? Você vai, se andar segundo a palavra, passar a eternidade com Cristo. E o teu filho, que você diz que ama tanto, vai passar a eternidade no inferno. A tua filha, que você diz que ama tanto, vai passar a eternidade no inferno. Não é só você que tem que servir. É você e tua casa. Isso vai ocorrer de que maneira, pastor? Mostrando à tua família o caminho da salvação, principalmente pelo teu comportamento, principalmente pela tua maneira de viver. O teu filho aprende muito mais com o teu comportamento do que com as tuas palavras. Você compreende o que eu estou falando? Sim ou não? É individual a coisa. A salvação é individual. A minha esposa, nós estamos casados há 35 anos. Ela não vai para o céu porque ela é minha esposa. Ela vai se ela respeitar a palavra de Deus e andar segundo ela. Coisa que eu digo a você, vivo com ela, eu sei que ela é. Anda. E glória a Deus, eu fico muito feliz por isso. Mesmo passo que eu dou, ela dá junto. Não dá atrás, não. Não existe esse negócio atrás de um grande homem, existe uma grande mulher. Isso é mentira. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. Ela está sempre ao meu lado, sempre lutando comigo. Ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. É assim que a coisa funciona. Se os meus filhos quiserem ir para o céu, eles vão ter que servir o Deus que eu sirvo. Não só dizer que pertence a eles, pertence a Ele, mas servir. Então, desperta, a salvação é individual. Eu tenho lutado, brigado, desde quando eu cheguei aqui, para você entender a seriedade de vir na quarta-feira clamar pela tua família. Vir na quarta-feira clamar pela sua família. Tem gente que não dá atenção. E não é só vir na reunião, não. É fazer como Jó fazia. A Bíblia diz que Jó oferecia sacrifícios continuamente. Era uma rotina pela família dele, pelos filhos dele. É oferecer sacrifício. Qual, pastor? Sacrifício o quê? De lábios, irmãos. Está sempre orando, sempre colocando diante de Deus, quebrando a força do mal, impedindo que o diabo se aproxime da sua casa, impedindo que o diabo se aproxime dos seus filhos, protegendo os seus filhos aonde eles estiverem. E aí vai. Você compreende, sim ou não? É muito sério. É muito sério. Voltando, em 1 carta aos Coríntios. Então o apóstolo Paulo, ele mostrou esse amor. Ele diz que ele abriria a mão de passar a eternidade nos céus, iria para o inferno, se isso trouxesse salvação aos patrícios dele. Mais ainda, olha o que é o amor. O apóstolo Paulo, ele chegou ao momento de dizer, eu estou em conflito. Eu estou assim, sabe, lutando comigo mesmo. Porque eu fico pensando, ir para a glória não se compara a estar aqui. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, eu não estou pensando em deixar essa ideia de lado. Por quê? Porque se eu estiver aqui, eu posso ser produtivo para vocês, eu posso ajudar vocês mais um pouco. Então eu vou ficar. Qualquer outro, céu. Se Deus fala aqui agora para mim, Júnior, e aí, glória ou aqui? Fala, Senhor, dá a mão. Não é pensar duas vezes, mas é amor. E é isso que o apóstolo está explicando aqui, que se você tiver todos os dons é muito bom, mas o amor é melhor, o amor é maior, e nós temos que aprender a amar, temos que buscar a maneira de amar aos olhos do Todo-Poderoso, aprender e viver, porque tudo se aprende, irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, tudo se aprende. O que um homem faz, o outro consegue fazer também. Ninguém é melhor do que ninguém. Vamos lá. 2. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todos os conhecimentos, entender todos os segredos e ter tanta fé, que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se eu não tiver amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tem, olha aí, ó. Não pensa você não, porque tem gente que é assim. Ela não respeita a palavra de Deus, ela vive segundo o mundo vive, ela faz maldade, aí para tirar a dor da consciência, ela vai lá e faz algo generoso em um orfanato, em um asilo, ou em uma outra situação qualquer, né?
a chamada filantropia, né? E ela acha que assim, então, ela consegue a salvação. Não, não, não. Nós temos que aprender a amar segundo o que diz a palavra. Está compreendendo? 3. Eu poderia dar tudo que tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Ô pastor, uma pessoa que dá tudo que tem, uma pessoa que entrega o corpo dela para ser queimado, ela não está demonstrando amor? A Bíblia está mostrando que não. Por quê, pastor? Porque existe uma forma de amar, segundo aos olhos de Deus. E a forma de amar, segundo aos olhos de Deus, não é segundo os nossos olhos naturais. E nós temos que aprender essa forma de amar e temos que colocar essa forma de amar em prática. Está compreendendo? Porque uma pessoa que dá tudo que tem para ajudar os outros e até entrega a vida dela para ser queimada, para ajudar os outros, aos nossos olhos, essa pessoa não está demonstrando amor? Mas a Bíblia está dizendo que não. Você leu aqui comigo ou não? Sim ou não? 4. Quem ama... Está mostrando algumas características de quem ama. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoa. Está mostrando a forma de amar aos olhos de Deus. Está compreendendo, sim ou não? Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama... mas como alguém fica alegre quando alguém faz uma coisa errada? Porque às vezes, porque quando eu faço algo errado, o que o homem planta, o homem colhe, certo? Aí eu faço algo errado, você fala, aí, tá vendo? Bem feito, eu sabia. Quer dizer, você está se alegrando com a desgraça dos outros. Ele está dizendo que quem ama não tem isso não. Quem ama não tem isso não, de ficar olhando e vendo o sofrimento dos outros e se alegrando com isso. Você viu fulano? Eu sabia que tinha alguma coisa errada com aquela mulher. Você está se alegrando com o sofrimento dos outros? Quem ama não tem essas características não. Pelo contrário, vou ler o 5 novamente. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, e não fica irritado, e nem guarda mágoa. Aí, você guarda mágoa, você não ama não, os olhos de Deus não. Quem ama não fica alegre quando alguém faz o que é errado, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Estão me tratando do jeito que eu acho que não é legal. Quer saber? Você é obreiro, mas não. Quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Quem ama nunca desiste. Esse pastor aí eu não sei, eu acho que quem ama nunca desiste. Eu estou passando por tanta dificuldade, Deus me responde, Deus me ouve, Deus não me ajuda, não vou mais na igreja não. Quem ama nunca desiste. Olha que coisa maravilhosa aqui, 7. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, confiando que as coisas vão mudar, confiando que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, confiando que Deus vai cumprir a palavra que Ele prometeu. Não importa o que eu estou passando hoje, se Ele prometeu, eu vou chegar aonde Ele diz que eu vou chegar. Você compreende o que eu estou falando? Quem ama é assim, não desiste, não desiste. Pastor, que eu tenho enfrentado tantas batalhas. Você está colhendo o que você plantou, então começa a plantar diferente para colher diferente amanhã. Você entende sim ou não? É assim que funciona. 8. O amor é eterno, não acaba. Eu fico vendo, às vezes eu vou conversar com um casal ou outro, eu fico vendo a conversa fiada. Não, é que eu não amo mais. Então nunca amou. O amor não acaba. O amor é eterno. Nunca amou. O amor é eterno. O amor é eterno. Existem mensagens especiais. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe conhecimento, mas também terminará. Por quê? Tudo isso é para aqui para a terra. Eu tenho o dom de falar em línguas, mas é aqui para a terra. Então, como logo vai acabar essa terra, então logo vai acabar também isso. Agora, o amor, nós vimos aqui há pouco, é o quê? Eterno. O amor não acaba, não vai acabar. Por quê? Porque é eterno. Deus é amor. Amém, pessoal? Vou ler o 8 novamente. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém, elas durarão pouco. Existem dons de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe conhecimento, mas também terminará. Pois os nossos dons
de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitas. São imperfeitas, nós somos imperfeitos. São imperfeitas. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quem é perfeito? Jesus. Quando ele vier, tudo nesse mundo vai desaparecer. Os dons que nós carregamos vai desaparecer. Agora o amor é eterno. Por isso que nós lemos lá no 12. Vou mostrar para vocês um caminho melhor. 12:31, coloca para mim novamente, por favor. Depois você volta aí no 13:10. 12:31. Olha só, presta atenção. Por isso se esforcem para ter os melhores dons. Porém, porque teve um ponto final ali, ó. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Qual é o caminho melhor de todos? O amor. Ele foi mostrar. Por isso que eu falo, você tem que prestar atenção na Bíblia. O 13 é uma sequência. O capítulo 13 é uma sequência do capítulo 12. Você já tinha percebido isso? Não tinha, não. Você nunca percebeu isso. Por que eu sei que você nunca percebeu? Por que eu sei que você nunca percebeu? Porque pelo teu comportamento, muitas vezes, eu sei que você não lê a Bíblia como deveria. Por quê, pastor? Irmãos, o salmista falou uma coisa que não tem como. Presta atenção aqui em mim. O salmista falou uma coisa que não tem como enganar. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Uma pessoa que lê a Bíblia, ela está cheia da palavra de Deus. Ela vai se comportar como a palavra de Deus é natural. É normal isso. Então o comportamento da pessoa mostra o que ela tem dentro dela. Você compreende? Ela não tem a palavra como deveria ter. Então, por não ter essa comunhão com o Espírito Santo que deveria ter, as placas, vamos dizer dessa maneira, de sinalização, as menores, que são muito importantes, elas passam desapercebidas. Nós temos que despertar. Olha o salmista. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E não tem outro jeito de guardar a palavra se você não ouvir, se você não ler, se você não encher dela. Eu pregava esses dias, irmão, se você se encher de Deus, da palavra de Deus, não sobra espaço para o diabo. Não sobra espaço para mágoa, não sobra espaço para pecado, não sobra espaço para rancor, não sobra espaço para pornografia, não sobra espaço para prostituição, não sobra espaço. O problema é que o coração da pessoa está vazio. Então Satanás enche o coração dela, não só enche como entra também. É coisa séria, irmãos. Não podemos. Olha o 10. 13:10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora sou adulto. Parei de agir como? Você é adulto já? Ele está mostrando que se nós formos crianças, se nós não crescermos, nós nunca vamos agir em amor. Agora, adulto, eu vou conseguir agir em amor. Por quê? Porque eu não vou mais me comportar como criança. Criança, qualquer coisa fere. Qualquer coisa fere, porque é frágil. É frágil. Pega um neném, você tem que ter é frágil. Vai crescendo, mas ainda é frágil. Aí quando se torna adulto, aí fica forte. Sabe se proteger. Está compreendendo, sim ou não? Sabe se proteger, sabe escolher o seu próprio caminho. É coisa séria, irmãos. Vamos lá. 12. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Então agora é tudo imperfeito, mas vai chegar um momento que eu vou conhecer de maneira perfeita. Quando é esse momento? Quando o perfeito vier, o imperfeito acaba. Então, quando eu vou ver as coisas perfeitamente? Quando o perfeito, Jesus, vier para me buscar, para te buscar, para nos buscar. Eu tenho certeza que eu vou ver todo mundo aqui subindo aos céus. Não vai ficar ninguém.
Mesmo aquele que está com demônio no corpo, que está com demônio na mente, mesmo aquele que ainda está andando segundo o diabo, mesmo aquele que só vem à igreja porque a mãe ou o pai exige, mesmo aquele que não quer saber de Deus, agora. Mas ele vai saber, ele vai ficar livre. E nós vamos passar a eternidade nos céus com Jesus. Por quê, pastor? Porque nenhuma pessoa que Deus colocou na minha mão, em toda a minha carreira, nenhuma vai se perder. Eu creio nisso e oro por isso em nome de Jesus. Portanto agora, olha irmãos, olha só. Portanto agora, existem 3 coisas. A fé, você não pode deixar de ter fé. Você não pode deixar a tua confiança. O apóstolo Paulo fala, uma das coisas que ele guardou foi a fé. Amém? Você não pode deixar de ter fé. Eu estou falando fé, ela vem por onde? Então não pode deixar de ouvir a palavra, porque é ela que produz fé. Você tem que ter contato constante com a palavra, porque é ela quem produz fé. Esperança. Nunca desista. Nunca desanime. Mantenha sempre a esperança. E o amor. Porém, o maior desses, voltando ao 12:31, é o caminho melhor. Ele falou, vou mostrar um caminho melhor. Irmãos, é que não dá para mim ler o capítulo 12 todo para você. Então, só mostrei alguns dons. Agora, leia o capítulo 12 hoje, quando você chegar em casa. Leia o capítulo 12. Você vê, são dons maravilhosos. Dons maravilhosos. Eu vou parar para fazer um estudo só para explicar cada dom para você. São dons maravilhosos. Mas, todavia, o melhor é o que está escrito aqui no 12:31, ó. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons, ponto final. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho, que é o melhor de todos. Aí vem o 13, o amor. O capítulo 14 ainda fala dos dons. Você deve estudar 12, 13 e 14, tá bom? Você vai ter um entendimento mais claro. Mas não é ler um num dia, outro no... Não, é ler os 3 no mesmo momento. Os 3 capítulos no mesmo momento. E, se eu fosse você, eu li até o capítulo 16, na verdade. Mas relê. Eu conversava com um amigo hoje, ele falava, nossa pastor, o livro de Atos é complicado. Eu falei, não é complicado. Ele é simples. Agora, ele vai ser simples para você quando você lê ele, no mínimo umas 10, 15 vezes seguida. Porque você vai conseguir assimilar algumas coisas, compreender algumas coisas, vai se tornar um livro simples para você. E um livro encantador, inclusive. É o livro que demonstra, principalmente no início da igreja, o que é o amor. Principalmente no início da igreja, quando a igreja começou, o que é o amor. Você compreende, sim ou não? Irmãos, o melhor é o amor. Fala para Deus, me ensina a te amar acima de tudo. Pede para Ele, me ensina a te amar acima de tudo. Me ensina eu amar o próximo como Cristo me amou. Me ensina. Ele vai te ensinar. Por quê, pastor? Esse é o melhor caminho. Glória a Deus. Que Deus possa falar mais no seu coração. Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Tchau.